Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Neste 25 de março, uma segunda-feira, em 25 de março de 1824, há 200 anos, portanto, o Brasil ganhava sua primeira Constituição. Pedro proclamou a independência e precisava de uma Constituição para regular a vida, os direitos, as garantias do novo país. Convocou uma Assembleia Constituinte que não dava jeito. Estava já demorando um bocado de tempo. Aí ele acabou com a Assembleia Constituinte, apelou para um conjunto de juristas que fizeram a Constituição, ficou até parecido com o modo como foi feita a Constituição de 67, ou refeita a Constituição de 46 em 67. A Constituição de 1824 durou até 1891, 67 anos. Teve dois atos adicionais, lá por 34, se não me engano, e depois em 1840, para ajustar a Constituição à realidade do país. Essa Constituição criou 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador, que era o imperador, que podia resolver os problemas entre os poderes, ele que nomeava embaixadores, juízes, tinha até ascendência sobre a Igreja Católica. Dava a palavra final, o imperador. Esse era o poder moderador. O imperador era intocável. O poder judiciário ficava subordinado ao ministério, daí a criação do Ministério da Justiça. Estava subordinado ao poder executivo. Tinha só 2 instâncias: os juízes e depois os tribunais provinciais, e tinha uma Suprema Corte que tratava de processos contra ministros, contra parlamentares, contra juízes, contra embaixadores, contra presidentes de províncias. O Brasil estava dividido em províncias. Era uma monarquia representativa, constitucional, tinha 2 câmeras, né? Deputados e Senado. Em suma, era isso, né? Criou as bases do país independente. E no 25 de março, em 1970, se não me engano, foi no governo Médici, ganhamos mais território, em 1970. Nós tínhamos, como território brasileiro, 12 milhas marítimas. E o governo brasileiro decidiu que a região de nossa proteção, sob nossa proteção, teria 200 milhas a partir da costa, Oceano Atlântico. Aí criou-se a Amazônia Azul, em 1970. Está fazendo agora 54 anos, né? Bom, ontem eu esqueci de falar um episódio que eu estive muito perto dele. A derrubada da presidente da Argentina, Isabelita Perón, ou María Estela Martínez de Perón. E eu recorro aqui ao meu livro, Nos Bastidores da Notícia, para contar uma conversa que eu tive com a pessoa que iria derrubar a Isabelita. Tinha um coquetel na embaixada e eu me aproximei do general Videla, né, e vi que ele me disse que ia correr sangue, mas que iam ter que mudar o governo. Porque, por exemplo, em Tucumã, na província de Tucumã, já havia armas antiaéreas vindas da Tchecoslováquia, que era a República Soviética na época, né? E que tinha que se fazer alguma coisa. Ele chegou a dizer: pode correr o meu sangue, da minha mulher, de meus 9 filhos, mas teremos que fazer. E eu conto aqui que eu queria saber a data,
e perguntei se ele não queria fazer dia 31 de março, para ver uma comemoração conjunta na fronteira. Ele não gostou. Ele disse que era um assunto sério, que não tinha brincadeira. Em seguida, eu fui perseguido pela polícia da Isabelita, tive que sair do país, fui para Brasília e, estando 8 dias em Brasília, aí eu conto aqui, né? 8 dias depois, em 24 de março, de madrugada, eu estava perdendo o desfecho que eu já conhecia. No final de uma cansativa noite de reuniões, a presidente estava sendo levada de helicóptero da Casa Roçada para a residência de Olivos, quando o copiloto apontou-lhe uma pistola e avisou que ela estava sendo deposta. O helicóptero desceu no aeroparque, onde um avião esperava para levá-la a um retiro em El Mestidor, na província de Neuquén, quase 2.000 quilômetros ao sul de Buenos Aires. Enfim, ela também saía pelo aeroparque. Eu tive que sair pelo aeroparque, ameaçado de morte pela AAA, era o Comando Anticomunista da polícia da Isabelita, lá na Argentina. Enfim, ontem fez aniversário essa deposição. A Argentina se livrou de um governo corrupto, peronista, populista, depois veio de novo, né? E agora está lá. Mais adiante a gente vai falar dos 100 dias do Milei. Vamos falar dos assuntos de hoje, e antes disso eu peço que você se inscreva, fiscalize a sua inscrição e, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. O deputado Chiquinho Brazão, um dos autores intelectuais do assassinato de Marielle, já está preso em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes mandou uma comunicação oficial da prisão para o presidente da Câmara. A cassação do mandato dele já está em curso e ele já foi expulso do União Brasil. Medidas necessárias. Agora, sabem quem vai ser o suplente dele? Sobrinho de um bicheiro. Acho que não estão encontrando ninguém mais na política do Rio de Janeiro que não seja ligado, a alguma forma, a... Meu Deus do céu, que tragédia o Rio de Janeiro. Bom, me chamou a atenção uma postagem do senador Sérgio Moro, lembrando que quando ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, e, portanto, chefe da Polícia Federal, em 2019 já havia surgido o nome do Domingos Brazão, o integrante do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que havia sido preso por receber propina de empresários, e continuou, né, no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, examinando as contas dos outros. O nome dele já estava lá, né? Mas por que demorou tanto, então, mais 5 anos depois disso, de enrolação? Ou estavam aproveitando o episódio para tirar dividendos políticos, para fazer marketing contra Bolsonaro e família? Inventaram aquela história do porteiro no condomínio dele, lá na Barra da Tijuca. E todo dia insinuações. Agora estão com a cara no chão. Bom, e ele lembra também que houve tentativa de passar o caso para a Polícia Federal, e aí foi um escândalo. Bolsonaro quer passar para a Polícia Federal para poder controlar as investigações e não chegar até ele. Era mais ou menos isso. Meu Deus. E a própria família não quis, fizeram um barulho danado. Agora, quem chegou ao final foi a Polícia Federal. Aliás, o novo ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou em triunfo do Estado brasileiro, ou da Polícia Federal, desvendando, enfim, esse mistério que levou 6 anos. 6 anos. E aí a gente vê que o delegado envolvido, que está preso, né,
tratava de impedir que chegasse mais acima. Delegado que comandava ali a área dele, recebendo propina, segundo as informações que se tem. Bom, o União Brasil expulsou o Chiquinho Brazão, e do União Brasil é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que está numa campanha de segurança pública exitosa por lá e quer ser candidato a presidente da República. E agora, numa entrevista à Folha de São Paulo, ele está pedindo ao Congresso Nacional a anistia para quem não depredou, para quem apenas entrou na multidão, né? Apenas entrou como manifestante no oba-oba do 8 de janeiro. Não quebrou nada, não quebrou o relógio. Até hoje eu quero ver o sujeito que quebrou o relógio, o sujeito que estava com uma barra de ferro lá dentro, os que estragaram plenários do Supremo, da Câmara, do Senado, principalmente. Queria ver, identificar individualmente, né? E não acontecer como já aconteceu com um morador de rua, ficou 11 meses preso. Quem vai compensá-lo disso aí? O outro que morreu lá, o Clériston, né? Procuradoria-Geral da República pedindo, esse homem precisa ir para casa de prisão domiciliar que seja, mas ele precisa urgente de tratamento. Aí morreu o Clériston. E agora essa senhora que motivou até o Elon Musk a postar lá no X dele, achou aquilo algo inacreditável, né? Que essa professora aposentada, a dona Iraci Nagoshi, 71 anos, foi autorizada ela a tirar a tornozeleira só para ser operada do fêmur fraturado. Depois foi posta a tornozeleira de novo no hospital e ela condenada, em seguida, a 14 anos de prisão. São essas coisas que pedem justiça, né? Bom, então, minha gente, é isso. Eu prometi falar do Milei, né? 100 anos de Milei, inflação baixando, reservas subindo, credibilidade aumentando, risco país diminuindo, FMI aprovando e povo aprovando. Tá? Ele é o terceiro mais bem avaliado da América do Sul como presidente. Primeiro é o Noboa do Equador, depois vem o Lacalle Pou do Uruguai e o Milei na Argentina. Está conseguindo, mesmo com o Congresso ter segurado aquele pacotaço que ele tinha preparado. Se a coisa for mais devagar agora, já se sabe que a responsabilidade é do Congresso por não ter aprovado. De Lisboa, Alexandre Garcia.